capítulo 1, hoje apenas do versículo 13 ao versículo 17. Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 13 ao 17. Muito importante, Tiago vai falar daqui. Tiago, capítulo 1, 13 ao 17. Deixa eu ver todos acharem. Ok? Diz assim o texto sagrado: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera morte. Meus irmãos, meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Amém? Vamos orar. Você pode sentar. Senhor Deus e Pai, nos ajuda nesta manhã, na exposição desta carta, e que os meus irmãos saiam daqui renovados, avivados pela exposição da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, irmão, então vamos dar continuidade à exposição desta carta. Está sendo gravado aí, né? E como toda carta, você não pode, né, ler a carta pela metade, né? Ninguém pega uma carta, recebe e lê a carta pela metade. Não faz muito sentido, né? Então, por isso nós estamos aqui pegando esta carta de maneira expositiva, trazendo à tona aquilo que Tiago está falando. Então, nesta manhã, vamos continuar do versículo 13 ao 17, né? E esses irmãos, eles estavam sendo preparados pelo pastor Tiago ali, para que eles crescessem na fé e na maturidade cristã, e creio que o alvo desta carta, que o Espírito Santo vai procurar fazer conosco, é isso também: fortalecer a nossa fé, em nós, maturidade. Amém? Bom, para começarmos a entender o versículo 13, precisamos entender que até o verso 12, Tiago ele enfatiza bastante a questão das provações. Ele diz para aqueles crentes considerarem, né, motivo de grande alegria o fato deles passarem por diversas provações. Versículo 2, ele fala isso. Depois ele mostra que as provações são para provar, né, a fé deles, e por conta disso seria produzido neles perseverança. Versículo 3 fala sobre isso. Depois ele ensina aqueles crentes a pedirem, né, sabedoria, e o propósito, né, deles pedirem sabedoria é para que eles conseguissem passar pelas provações. Versículo 5. Depois ele trata da provação em relação aos pobres e ricos, mostrando que viver de forma honrada, em condição humilde para o rico, seria uma provação, assim como para os pobres também, né? Do versículo 9 ao 11. E no versículo 12, né, ele diz: feliz, alegre, bem-aventurado é o homem que persevera, continua firme na provação, porque depois de aprovado, receberá, olha só, a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Amém? Então, ele enfatiza bastante no versículo 12 a questão da aprovação. No versículo 13, então, ele diz: quando alguém for tentado, jamais, ou seja, em hipótese alguma, deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Por que não deve falar isso? Ele continua: pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Então isso tem que ficar claro. Tiago agora vai explicar algo muito importante para aqueles crentes e para nós também.
Observe que ele vem falando de provação e agora ele muda para tentação. A questão aqui é que eles, ao serem provados, eles também estavam sendo tentados. Ou seja, dentro da provação, estavam sendo tentados, né? E nos parece que eles estavam atribuindo a Deus o fato deles serem tentados. Então não é isso. Então Tiago vai começar a explicar, e há uma distinção aqui, eles precisavam entender. Deus de fato estava provando-os, né? Mas com um bom propósito, pois essa é a finalidade da provação, fazer o bem. E no verso 12, como nós já lemos, deixa isso bem claro: feliz é o homem, né, que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Mas o fato deles serem tentados, né, não tinha nada a ver com Deus, nada. Deus não estava tentando ninguém. Mas vamos entender melhor o que eu estou querendo dizer através de uma ilustração. Vamos imaginar, digamos que Deus esteja te provando na parte financeira. Acho que todo mundo aqui está sendo provado na parte financeira. Mas digamos que você perdeu o seu emprego e tem muitas dívidas para pagar, tem uma família, né, para cuidar, mas você sabe que Deus está te provando. Deus ele está provando a sua fé. Deus ele está produzindo em você perseverança para que você cresça espiritualmente, né, e se torne um crente imaduro. Esse é o propósito da aprovação. Mas imagine, dentro dessa aprovação, em algum momento você se encontra em um certo lugar onde uma pessoa esquece uma mala cheia de dinheiro. Imagina uma mala cheia de dólares. Imagina a cena. Toda essa situação em que Deus te colocou é para te provar fatos, provar a sua fé, provar seu caráter, provar a sua integridade. Deus quer que você seja aprovado, ou seja, Deus quer o seu bem. Mas digamos que dentro dessa situação, dentro dessa provação, você se sinta tentado por aquela mala que você viu, você pega esta mala de dinheiro. Essa tentação não tem nada a ver com Deus, nada a ver. Ou seja, dentro daquela provação surgiu uma tentação, mas essa tentação não tem nada a ver com Deus. E provavelmente esse era o contexto. Eles estavam pensando que as tentações estavam surgindo vinha de Deus. E Tiago deixa isso claro, que não é assim. Versículo 13: quando alguém for tentado, ele diz, jamais deverá dizer estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode, né, ser tentado pelo mal, e ninguém tenta. Então não podemos confundir provação com tentação. O interessante é que no original é uma palavra para tanto provação e tentação. Por isso que em algumas versões mais antigas vocês vão ver onde está escrito provação e tentação. Mas o detalhe é a mesma palavra no original, é que Deus ele não tenta para o mal. Toda tentação para o mal não vem de Deus. Então, para melhorar a nossa interpretação, fizeram essa distinção, provação e tentação. Então, a tentação nunca vem de Deus, né? E existem outras fontes, e daqui a pouco nós veremos uma dessas fontes. Agora, o que pode acontecer, é o que estou dizendo, que dentro da provação podemos ser tentados. Vamos ver um exemplo disso, só para lá em Lucas, depois nós voltamos para esse texto. Lucas capítulo 4, versículo 1. Lucas 4, 1, versículo 1 diz: Jesus cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Jesus foi ser provado ali. Havia uma provação. Imagina o que diz no versículo 2: onde durante 40 dias foi o que? Tentado. Por quem? Pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Então Jesus, né, para se aperfeiçoar como homem, ele foi levado pelo Espírito Santo para ser provado. Mas na hora da tentação, quem tenta é o diabo. Então, dentro da aprovação de Jesus surgiu a tentação, e quem tentou Jesus naquele contexto foi o diabo.
Jó também foi provado por Deus, e Satanás fazia parte dos planos de Deus, mas quem tentava Jó era o diabo, não era Deus. Então Deus nunca tenta ninguém, já o diabo é o grande tentador. Então ele diz, versículo 13: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer estou sendo tentado por Deus. E se ele falou isso aqui, é porque havia crentes naquela época que pensavam isso. E ele explica por quê. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. E o mais interessante agora, para o nosso espanto e para o espanto de muitos crentes, é que Tiago nem vai tocar, nem vai citar Satanás em relação à tentação. Veja o que ele diz no versículo 14. Isso é muito interessante você gravar e aprender e marcar esse versículo. Ele diz: cada um, tá? Vocês que pensam que Deus está tentando vocês, Deus não tenta ninguém. E cada um, porém, é tentado, grave essa palavra, pelo próprio mau desejo. Veja a continuidade: sendo por este arrastado e seduzido. Meus irmãos, a fonte principal das nossas tentações está em nós mesmos, na nossa natureza carnal. Não é o diabo, não é a fonte principal, é o mal que está em nós. Não podemos esquecer que há em nós uma natureza pecaminosa. Meus irmãos, de vez em quando eu estou lendo ali as obras da carne. É verdade que ela não nos controla mais, não há mais esse domínio, não há mais essa escravidão, não existe mais, mas ainda somos influenciados bastante por essa natureza. Então, muitas vezes somos tentados e cedemos à tentação, e o culpado, pelo amor de Deus, não é o diabo, e muito menos Deus. E às vezes dá até pena, né, do diabo. Tem uma piada, eu não sei contar piada, mas vou só contar e vocês imaginem aí em casa, dê um jeitinho nela, mas que alguém entrou num certo lugar e ouviu um certo gemido, alguém chorando. Não sou eu, não sou eu, não sou eu, não sou eu. Poxa, não sou eu. E quando abre a porta, está o diabo lá no cantinho dizendo: não sou eu, tudo sou eu. Então, às vezes nós transferimos tudo para o diabo. Mas Tiago está deixando claro que é o próprio mau desejo. Então, irmãos, existem muitos desejos maus nessa natureza, e tenho falado muito sobre esses desejos, essas obras da carne. Cada um aqui tem seus desejos maus em seus corações, não tem jeito, que não mais escravizam, verdade, ninguém mais é escravo dessa natureza, mas que nos influenciam, que nos tentam. E se nós não procurarmos nos encher com o Espírito Santo, e quando digo de encher com o Espírito Santo, falo de uma vida controlada por Ele. Se não buscarmos, seja quem for, essa vida cheia do Espírito Santo, vai acontecer conosco o que Tiago diz no versículo 15. Você precisa marcar, riscar, botar de vermelho o versículo 15. Olha só o que ele diz. Então, esse desejo, que desejo? Esse mau desejo está no meu coração, no seu coração, que tenta nos influenciar. Tendo concebido, olha só, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera morte. Meus irmãos, isso é muito sério. Verso 15 é como se uma pessoa se relacionasse com o seu mau desejo. Imagine uma relação aí. É como se essa pessoa se relacionasse com o seu mau desejo, e dessa relação nascesse um filho, e esse filho se chama pecado, e esse filho é um assassino, pois ele mata. A ideia é essa aqui. Como se você olhasse para o seu mau desejo, houvesse uma relação com ele, e dessa relação nascesse um filho, e o nome desse filho é pecado, e esse filho mata, é assassino. E eu clamo para vocês,
nesta manhã, pelo amor de Deus, não se relacione com o seu mau desejo. Seja um crente inteligente, humilde. Não fique querendo dizer, eu não sou assim, não. Todos nós sabemos aqui os maus desejos que há nos nossos corações. Claro que nem todos são aguçados, porque senão você seria um monstro. Mas cada um aqui existe. Aquele mau desejo que aguça mais em você, pelo amor de Deus, coloque isso diante de Deus. Não se relacione com ele, pois se houver esse relacionamento, vai ser gerado, vai ser concebido ali um filho chamado pecado, e ele mata. Todos nós sabemos aquilo que nos tenta. Não se relacione com essa tentação, pois desse relacionamento pode nascer o pecado, e o pecado mata. Mas pastor, se eu caio em alguma tentação e pecar, esse pecado pode gerar a morte da minha vida espiritual? Sim, pode. Sim, pode. A igreja de Sardes estava quase toda morta. É só você olhar depois Apocalipse capítulo 3. No capítulo 3, versículo 4, mostra que havia em Sardes uns poucos que não contaminaram suas vestes. De toda a igreja só havia poucos membros que não estavam contaminados, que não estavam em pecado, o Senhor estava morto, inclusive o pastor. Porque se você ver lá no versículo 1 e 2, está no singular, fala para o pastor, ele estava morto, e pensava que estava vivo, e consequentemente a igreja. Havia uns poucos que não estavam em pecado. Meus irmãos, acredito que o pecado pode matar a sua vida de oração. Tem pessoas que não conseguem mais viver uma vida de oração. É porque nasceu, fluiu um pecado nele. Não estou falando de pecados cabeludos, não, de pecado que desagrada a Deus. E isso tem impedido, isso matou a sua vida de oração. O pecado mata a sua vida de estudo da Escritura. Sua caminhada dia a dia rumo a uma vida de santidade. O pecado, ele mata a sua comunhão com Deus. Veja o que diz lá em Isaías, abra lá, capítulo 59, versículo 1 e 2. Isaías 59, 1 e 2. Diz, vejam, o profeta diz, o braço do Senhor não está encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. O problema não é esse que está dizendo. O problema não é esse, que Deus está com o ouvido fechado para ouvir a oração de vocês, que a mão dele está encolhida para não salvar os inimigos. O problema não é esse. Versículo 2 ele explica qual é o problema. Mas as suas maldades separam, olha só o que separa nossa comunhão com Deus, vocês do seu Deus. Os seus pecados, olha o que o profeta diz, esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Olha o problema. Meus irmãos, tem muitos irmãos nossos queridos, mortos, dentro das igrejas, justamente porque o pecado matou a sua vida espiritual, matou a sua vida de oração, matou a sua devocional com Deus, sua vida de comunhão com Deus, a sua vida de santidade. Estão mortos. E Tiago começa a mostrar para eles que tudo começa dentro de nós. Não é o diabo, não é Deus. Tudo começa dentro de nós. E esse mau desejo diz que nos arrasta, diz que nos seduz. Olha como é terrível. E quando ele é gerado, dá luz ao pecado, e o pecado gera morte. Então observe que há todo um processo na tentação, um mau desejo que nos arrasta, nos seduz. Esse mau desejo que está em nós. Esse desejo é gerado, se ele for gerado, dá luz ao pecado, e o pecado gera morte. E Tiago continua exortando-nos a tomar cuidado, versículo 16. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. O que está querendo dizer aqui? Não se deixem enganar. Não é Deus que está tentando vocês. E aqui não é nem o diabo, é o mal. O
o mal que veio de vocês. E ele finaliza esse bloco dizendo: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda com sombras inconstantes, ou seja, o que vem de Deus para nós é bom, é perfeito. Para com isso, Deus não tenta ninguém não, tira isso da cabeça. Ele é imutável, ou seja, ele uma hora é um Deus bom, mas em outro momento ele é um Deus mau. Está errado esse pensamento. Ele não muda no seu caráter. O propósito das provações é te fazer o bem, te fazer um crente maduro. Então por isso que Tiago deixa claro no versículo 13 ao 15: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e ninguém tenta. Cada um. Eu fico imaginando essa carta sendo lida para a igreja: porém é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, versículo 15, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado após esse consumado gera a morte. Então, meus irmãos, dentro disso que estamos falando, podemos dizer o seguinte: provação vem de Deus, sempre vem de Deus. Deus nunca nos tenta. Terceiro, muito importante, o diabo não é a fonte principal das nossas tentações, não é. Os nossos maus desejos são a fonte principal das nossas tentações. O nosso pior inimigo está dentro de nós, tentando nos influenciar cada dia. Nunca devemos relacionar ao nosso mau desejos, pois desse relacionamento nascerá um filho com um nome bem claro e definido, chamado pecado. Pior, ele é assassino, ele mata. Mas eu tenho uma boa notícia para você nesta manhã. Se porventura você passou por esse processo e você se encontra morto espiritualmente, faça uma avaliação. Talvez esse pecado fluiu em você, nasceu, e ele matou com a tua vida de oração. Acabou, você não consegue se colocar diante de Deus e falar. Você não consegue mais ler a Bíblia, você está morto espiritualmente. Você não consegue mais continuar a sua vida de santidade, perseverar. Não foi o diabo, foi o mau desejo que está dentro de você, que gerou esse pecado e te matou. Mas nada está perdido. Nós podemos dar o primeiro passo hoje. Eu quero que você abra em 1 de João, capítulo 1, do versículo 7 ao 9. Pelo amor de Deus, grave esses versos. Grave esses versos, pois você passará ou está passando por momentos difíceis. Você vai precisar. 1 de João, capítulo 1, versículo 7 ao 9. Esse versículo aqui na quarta-feira. João diz, 1 de João 7, 9 diz: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, olha só como é poderoso, seu Filho nos purifica de todo o pecado. Então, primeira coisa aqui: não existe pecado que o sangue de Jesus não possa nos perdoar. Pelo amor de Deus, não anule o sangue de Cristo por conta de algum pecado cometido. O sangue de Jesus nos purifica de qualquer pecado. Versículo 8, ele continua: se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Aí ele diz: se confessarmos, olha, irmão, que arma poderosa, os nossos pecados, Ele é fiel, ou seja, Ele não muda, Ele é justo, Ele vai julgar com justiça, para perdoar os nossos pecados. A intenção de Deus é perdoar e nos purificar. Ele perdoa e purifica de toda injustiça. Glória a Deus por isso. Mas outra coisa importante que precisamos entender, porque às vezes
Porque nós somos pessoas ruins, irmãos, a nossa natureza. Nós não podemos pegar esses versículos como muleta, não. Viver desta forma, não. João não está fazendo apologia ao pecado, nem fazendo apologia a uma vida oscilante. Eu pego, levanto, eu pego, levanto. Ele diz qual o propósito de escrever essas coisas. No capítulo 2, só você continuar aí, versículo 1, ele diz: olha só, o propósito é totalmente o contrário. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. O propósito é diferente. Aí ele diz: se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Glória a Deus por isso, irmãos. Glória a Deus por isso, irmãos. Precisamos entender essas verdades, porque senão, se em algum momento chegarmos à morte espiritual nesse sentido, e não conhecermos de fato o que a Bíblia fala, ficamos prostrados. Existem muitos irmãos prostrados por não conhecer a Escritura. Mas Jesus, ele é fiel se você confessar, para perdoar os nossos pecados. Esse é o primeiro passo. E o segundo passo, você tem que continuar buscando a Deus na sua luta diária. Amém? Vamos nos preparar para a ceia. Quero que você fique sentado ainda. Os músicos, vamos cantar a última música. Nós vamos refletir um pouco. Vamos orar. Eu deixei a ceia para o final, para nós não participarmos mecanicamente ou de qualquer maneira, mas para refletirmos. Eu não sei como se encontra a sua vida hoje, ou como se encontrará daqui a 2 dias. Todos nós estamos sujeitos a passar por momentos difíceis na vida espiritual, mas há esperança, irmãos. Essa é a grandeza de ser cristão. Essa é a grandeza de ser filho de Deus. Nós servimos a um Deus que é justo, um Deus que conhece de fato as nossas falhas. Ele sabe que nós somos pó, e às vezes erramos, pecamos contra Ele. Às vezes esse mau desejo que há nos nossos corações nasce dando vida ao pecado, e o pecado mata. Mas o sangue de Jesus, diz as Escrituras, nos purifica de todos os nossos pecados. Pelo amor de Deus, confesse para os seus se vocês têm pecado. Espírito Santo, tu conheces cada coração aqui. Faz a tua obra. Fale com o Senhor. Vamos cantar esse louvor. Pode subir os elementos. Sacrifício.
está vazio. O que nós vivemos, o que nós cremos, o que nós pregamos, não é uma fábula, não é algo real. Jesus Cristo de fato morreu sim, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Glórias a Ti, Senhor. Ele se tornou autor da eterna salvação. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, porque nós estamos aqui diante da Tua presença. E obrigado, Deus, porque não existe nenhum tipo de pecado, Deus, que possa anular o Teu sangue derramado na cruz do Calvário, Senhor. Porque foi sangue de um homem inocente. Um homem inocente, um homem sem pecado. Portanto, Ele se tornou o autor da eterna salvação. Nenhum homem na terra poderia alcançar esse ofício. Nenhum. Todos os líderes espirituais da história morreram, estão mortos, mas Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Não importa o que os filósofos falam, não importa. Que as mentes mais pensantes, ó Deus, de século falam, não importa. Há em nós uma fé viva, gerada pelo próprio Deus. Não somos loucos de estar aqui domingo após domingo, enfrentando as lutas, as dificuldades, os sofrimentos. Não somos loucos, mas somos homens e mulheres cheios de fé, porque sabemos de fato que um dia Jesus ele vai voltar. E pode ser hoje. Pode ser daqui a pouco que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E de fato só serão salvos, só irão para o céu aqueles que de fato foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Aqueles que não foram, não irão para o céu. É o que diz as Escrituras. Portanto, se por acaso, se porventura tem alguém aqui no nosso meio que ainda não teve um encontro com Cristo, hoje é o dia de entregar a sua vida para o Salvador. Obrigado, Senhor. Obrigado a Deus, porque os homens mais poderosos desta terra, eles não podem participar da maneira que nós participamos dessa mesa, com consciência, Deus, com compreensão, com a fé racional, podemos dizer assim. Não somos loucos, ó Deus. Sabemos que o Senhor está no nosso meio, no meio da igreja. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, as minhas imperfeições. Eu confesso diante de Ti, diante do justo juiz, que perdoa os nossos pecados. E Te agradeço, Pai, pelo privilégio que tem de poder assentar à mesa para participar contigo. Ó Senhor, obrigado pela salvação. Que nesta manhã o Teu Espírito Santo nos convença do pecado e que ninguém participe de maneira indigna, Deus, desse momento. Este pão simboliza o corpo do Senhor Jesus Cristo. E nesta manhã eu abençoo este pão, do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. Com Ele todos. Este cálice simboliza justamente o que eu estou falando. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E nesta manhã, haja cura na alma. Senhor, existem pessoas doentes, Deus, na alma. Há pessoas aqui doentes na alma. Psicólogo não adianta, só Jesus. Eu te peço, Senhor Jesus, cura na alma, lá onde o homem não consegue ir. E nesta manhã, eu abençoo este cálice, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. Tomai dele todos. Eleva as minhas mãos. Vamos recolher os cálices. Elevo minhas mãos. Vamos ficar de pé. Ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus.
Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos.